Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 22 de julho de 2021, são 23 horas e 17 minutos. Lição 10 da classe de adolescentes. Não recuamos. Vamos às nossas atividades. Marque 3 acontecimentos que estão de acordo com a história do livro de Daniel, estudado na lição. Você marca: a fornalha de fogo estava tão quente que consumiu os soldados babilônicos. Os jovens judeus resistiram à ordenação de Nabucodonosor para adorar a estátua. Havia um quarto homem na fornalha que não havia sido colocado pela guarda real. E o nosso refletindo, todas as respostas são pessoais. Destaque: pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Daniel capítulo 3, versículo 17. Nesta lição falaremos de principalmente 3 personagens, no caso Ananias, Azarias e Misael. E para início, deixa eu dar para você o significado dos seus nomes também. Eu darei também o significado do nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, proteção do Senhor. Azarias, o Senhor socorreu. Misael, quem é como Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Na lição passada aprendemos sobre a vida de Daniel e um pouco da vida de seus amigos durante o tempo em que estiveram juntos no palácio de Nabucodonosor. Os 4 viveram no período de cativeiro na Babilônia e se destacavam dos demais jovens da corte real. Nesta lição vamos aprender um pouco mais sobre a coragem desses 3 amigos que, mesmo diante de uma grande ameaça, não recuaram. Recuar é voltar atrás, é deixar uma situação e recuar, ou seja, entrar num ato de defesa, de voltar atrás. No nosso sentido espiritual, não recuar é não se deixar levar pela palavra opressora que vem do nosso adversário. Ainda que as pessoas falem alguma coisa contra a sua fé, você continua no mesmo propósito a qual você está afirmado, que é a palavra do Senhor. Você está de acordo com a palavra, independente das circunstâncias, você não recua, você não tem dúvida, você não titubeia na situação da sua crença, da sua fé. Você continua firme, independente das consequências que virão, porque alguns casos, como foi o caso dos 3 jovens, o fato deles não recuarem trouxe para eles uma consequência. E qual foi essa consequência? Ser jogado na fornalha de fogo ardente. E essa fornalha aquecida é interessante porque a fornalha, claro, é fogo e o nosso Deus é um Deus de fogo. Então, na verdade, é claro que Deus também, se fosse uma questão de neve também, Deus livraria do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que ao sopro da boca do Senhor as águas se congelam. Mas, no sentido espiritual nosso, é claro que nosso Deus é sempre um Deus que responde com fogo, né? A estátua de ouro e o decreto do rei. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e a levantou em uma das províncias da Babilônia. O rei ordenou um decreto para que os governadores, presidentes, juízes, conselheiros, oficiais e todos os habitantes do reino se prostrassem diante dessa estátua a fim de adorá-la. O rei determinou que todos quantos se recusassem a adorar aquela estátua fossem lançados em uma fornalha de fogo aquecida, onde certamente morreriam. Vejam que todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar diante da estátua do rei para adorá-la. Quantas das vezes não são colocados diante de você situações para que você venha se curvar? Eu não digo aqui no sentido literal da palavra, se curvar de realmente se pôr de joelhos a uma estátua. Mas quantas das vezes vem no sistema alguns dos seus amigos, suas amigas, a sua influência, vem dizendo para você: olha, isso aqui não tem nada a ver, você pode fazer isso porque o seu pastor não está vendo, porque a tua igreja não está vendo,
e às vezes você até se sente tentado em fazer porque é algo que você quer muito fazer, mas você sabe que é algo errado. Então, quando você permanece firme, você não está recuando na sua fé, ainda que às vezes você se sinta tentado. É interessante frisar que o ser tentado não é pecado, tendo em vista que o próprio Cristo foi tentado no deserto, como diz Mateus capítulo 4. Só que ali ele não pecou, claro, porque Jesus nunca pecou. Agora, quando se trata para nós sermos tentados não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, o que você faz? Você permanece firme e você não se dobra diante do sistema, diante dos seus amigos. Você não vai fazer aquela coisinha que não tem nada a ver, que muitas das vezes as pessoas usam, né? Não, isso aqui não tem nada a ver, você pode fazer que não tem problema não. E se porventura você cair na cilada de fazer o que eles estão dizendo para você fazer, eles mesmos depois vão falar: ué, mas você não é cristão? Você não disse outrora que isso era pecado, agora por que você está fazendo? Ou seja, a mesma pessoa que vai te influenciar, vai te apontar para você fazer algo que não tem nada a ver, é o mesmo que depois vai lançar no seu rosto que você está errado. Então, independente das circunstâncias, você permanece firme no seu propósito. Você é o sal da terra. Ou seja, você não é influenciado por ninguém, é você quem influencia. Então não permita que o mundo, o sistema do mundo, venha fazer algo para que você venha adorar. Aqui no sistema aqui, até não é ideia aqui de estátua, né? Que sabemos que no Brasil existe muita idolatria com a questão de imagens. Então não se dobre a estátua, independente de quem seja. A Bíblia vai dizer que não terás outros deuses diante de mim, como diz Êxodo capítulo 20, versículo 3. Então, vamos continuar firme no propósito e não recuar na nossa fé no Senhor, sabendo que o Senhor é o único que é digno de adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego. No dia em que a estátua de Nabucodonosor foi consagrada, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, decidiram não se prostrar e não adorar o monumento. Com isso, a notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adora a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Daniel provavelmente não estava presente nesse episódio, pois nem é mencionado o seu nome no capítulo 3. Já que seu cargo era diferente dos exercidos por seus companheiros. Daniel servia na corte do rei e seus amigos eram administradores de províncias na Babilônia. O nome Sadraque, Mesaque e Abednego, eu já vou te dar o significado dos nomes, mas é bom e interessante a gente entender o seguinte. Na cultura, o nome quer dizer muita coisa. Geralmente, o nome das pessoas, principalmente as pessoas que têm a sua origem do hebraico, vai dizer sempre o significado da pessoa, do nome da pessoa. Geralmente é a ideia que se tem do que vai acontecer em sua vida. Então veja que, por exemplo, no livro de Ageu, o nome Ageu quer dizer festivo. Então quer dizer que Ageu fez com que tivesse, através do Senhor, através de Ageu, fez algo que foi a reconstrução do templo e depois teve uma festa por isso. Então, a ideia sempre é essa. Ana, por exemplo, também vem do hebraico, quer dizer graça. E qual o significado do nome Ana, então? Ela recebeu a graça de ser mãe. Então, o nome tem muito a ver com o nome da pessoa. Vemos aqui, por exemplo, aqui mais uma vez para recordarmos, Anania quer dizer proteção do Senhor. Azarias, o Senhor socorreu. Misael, quem é como Deus. Então veja que aqui o nome dele significa exatamente o que acontecera com eles, as coisas que Deus fez, ou seja, Deus protegeu Ananias, o Senhor socorreu Azarias, e Misael, quem é como Deus. Então veja que o nome tem muito a ver com a pessoa. E por que o nome aqui foi trocado? Pelo seguinte: porque quiseram impor em Ananias, Misael e Azarias a cultura da Babilônia, ou seja, outrora eram homens, jovens, tementes ao Senhor, agora, segundo os seus nomes babilônicos, agora eles serão pessoas que vão profanar
o nome do Deus vivo, Deus de Israel. Então essa era a ideia. E quantas das vezes hoje as pessoas querem mudar o significado da sua vida, né? Querem mudar a sua crença, querem impor em você que você precisa mudar isso ou mudar aquilo, e fazendo com isso você venha falar mal do teu Deus, venha zombar do Senhor, venha zombar, né? A ideia é essa mesmo, murmurar diante do Senhor, venha negar a Deus. Então essa é a ideia do mundo lá fora, de impor sobre o cristão a ideia de que ele tem que profanar o nome do Senhor, e infelizmente algumas pessoas fazem assim. Mas não aconteceu com esses três meninos, nesses três jovens. Sadraque quer dizer domínio da lua. Mesaque, quem é semelhante a Acu. Acu é o deus da lua, né, que é um deus babilônico. E Abednego, servo de Nego, que é uma divindade da Babilônia. Então veja que eles quiseram impor nos jovens algo que não era deles. E eles permaneceram firmes naquilo que eles aprenderam, em todo o seu temor com a palavra do Senhor. Eles continuaram firmes como servos do Deus Altíssimo, ainda que o mundo, né, no caso que é a Babilônia, quisesse impor sobre eles algo errado, quisessem mudar a identidade deles, né? Lançados na fornalha de fogo, o rei, muito irritado, ameaçava-os, dizendo que, caso não se inclinassem, os jovens seriam jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Os jovens, muito convictos de sua fé, temor ao único Deus Altíssimo, não recuaram e nem mudaram de opinião. Eles chegaram a dizer ao rei que Deus poderia livrá-los da fornalha, porém, se não o fizesse, morreriam, mas jamais adoraria os deuses. A pergunta é que não quer calar. Numa situação dessa, qual é o seu posicionamento? Você se mantém firme, sabendo que Deus pode te livrar, e mesmo que Ele não te livrar, você não se dobra a outros deuses? Ou você vai titubear? Ou você irá duvidar? Ou você não pagará o esforço, né? Não ficará com medo? Qual é o teu posicionamento como uma pessoa cristã? Então veja que, independente das nossas circunstâncias, independente do que nós estamos vivendo, nós temos que ter no nosso coração a fé que, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que, independente do que acontecer comigo, eu irei permanecer firme ao nome do Senhor, independente das circunstâncias, independente das consequências que vier a mim, eu permanecerei firme no Senhor. E muitas das vezes, algumas pessoas, por qualquer coisa, estão negando ao Senhor, estão negando o seu nome, mas nós não devemos ser assim, nós devemos continuar firmes no Senhor. É interessante também apresentar uma questão interessante sobre a vida de Pedro. Pedro negou a Cristo. No entanto, Pedro ele teve uma oportunidade de se redimir e ele o fez. Ele negou a Cristo, mas se redimiu com o Senhor. Então, mas nem todos vão ter uma oportunidade de se redimir numa situação dessa, numa questão de morte, por exemplo, ou coisa do tipo. E se não tiver oportunidade de se redimir, melhor é permanecer firme no Senhor, e ainda que venha a consequência, até mesmo a morte, mas morrer no Senhor, do que perder a salvação. O livramento. A palavra de Deus relata que a fornalha estava tão aquecida que, quando os soldados foram lançar nossos irmãos no fogo, eles mesmos foram consumidos pelas chamas e morreram na hora. Apesar disso, os jovens foram livres do fogo pelas mãos do nosso Deus. Este é um dos milagres mais incríveis da Bíblia. O rei Nabucodonosor ficou espantado e quase enlouqueceu quando viu aquilo. Então ele perguntou aos seus homens: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Veja que o rei ele reconheceu que tinha mais alguém. E a Bíblia vai relatar que ele era semelhante ao Filho do Homem.
Olha que interessante, na fornalha de fogo, os seus soldados que foram lançar os jovens, morreram na hora, e os jovens não, e ainda tinha mais um. Olha que algo extraordinário. Olha como o Senhor protege as pessoas que não recuam. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na alma que recua. Então veja que eles não recuaram. E qual foi a consequência deles não recuarem? O Senhor cuidou deles dentro da fornalha de fogo ardente. Então veja que quando nós não recuamos, mas permanecemos firmes no Senhor, nós temos a convicção de que o nosso Deus pode nos livrar. E se Ele não livrar, se Ele não quiser nos livrar, como por exemplo não livrou a João Batista de ser degolado, por exemplo, mas permaneceu firme até a morte. Ou seja, está com a sua salvação garantida. Por quê? Porque não negou ao Senhor. Então veja que quando nós somos fiéis ao Senhor, acontecerá sempre isso. Ou o Senhor nos dará o livramento, independente da circunstância. Veja aqui a fornalha de fogo ardente, o Senhor deu o livramento ali, e a Bíblia vai dizer que nenhum dos fios de seus cabelos se queimaram. Então o Senhor deu proteção total aos 3 jovens que não recuaram. Ou, nesse caso, se eles morressem na fornalha, se fosse o caso deles morrerem na fornalha por não negar o nome do Senhor, seriam salvos, né? Teriam a sua salvação garantida. Por quê? Porque não negaram o nome do Senhor. Então sempre acontecerá isso. Ou o Senhor vai dar livramento, ou a pessoa morrerá e certamente a sua salvação estará garantida. A verdade é que nós não devemos negar o Senhor, devemos continuar firmes com a sua palavra. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se é não, é não. O que passa disso é procedência maligna. Conclusão. Após esse milagre, o rei prosperou aqueles jovens ainda mais na Babilônia. Eles são exemplos de que é preciso coragem para servir ao Senhor, visto que a qualquer momento podem surgir desafios que os fiéis deverão enfrentar a fim de serem aprovados quanto à sua fé em Deus. Portanto, Deus é poderoso para nos livrar de todo mal e nos conceder força para não desistirmos, mediante as adversidades. Veja que nós precisamos ter coerência, precisamos ter coragem para servir ao Senhor. Por quê? Porque existem muitas pessoas que vivem hoje, como diz, né, de modinha, né? Hoje eu sou cristão, né? Hoje eu sou evangélico. Aí na primeira situação que aparece, não é bem assim, eu sou um evangélico, mas eu sou desse jeito aqui, e começa a querer negar a fé, né? Na verdade negam a palavra do Senhor, se dizem cristãos, mas são contra coisas que a Bíblia diz que sim, ou são a favor da coisas que a Bíblia diz que não. Então, na verdade, eles são apenas modinhas, eles não têm coragem para viver o evangelho de renúncia que a Bíblia nos manda, né? Nós precisamos viver um evangelho de renúncia, e não o evangelho como nós dizemos, né? Um evangelho de oba-oba, que nós podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito e está tudo certo. Não é assim. O evangelho do Senhor é 2 S's, simples e sério. Então é com seriedade. Então, quando muitas das vezes as pessoas hoje, né, principalmente artistas, né, que entram na modinha de ser cristão, né, de se dizerem, né, que são cristãos, mas na verdade, na primeira situação, na primeira prova, na primeira provação, já estão dizendo, já estão mudando o discurso, né? Eu sou um cristão, mas eu sou um cristão moderno, eu não preciso passar por isso aqui, eu não preciso falar daquilo lá, e começam a se esquivar de situações que a Bíblia diz para nós nos mantermos firmes. Eles começam a enfraquecer, começam a titubear. Mas é diferente de você. Você não. Você é um adolescente firme, uma adolescente firme, que independente da circunstância você continua firme no Senhor, ainda que venham as consequências, ainda até que se for o caso de vir à morte, mas você não nega o nome do Senhor. Que esses 3 jovens sejam exemplo para cada um de nós, que nós venhamos nos mantermos firmes na nossa fé no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, independente do que seja o melhor. Talvez o melhor para a vida de alguém
seja de morrer na fornalha de fogo ardente e assim se salva na pessoa de Cristo. Importante é que nós não venhamos negar a nossa fé no Senhor e continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, independente das circunstâncias que vierem ou mesmo das nossas consequências, né? Das consequências de nós nos mantermos firmes, né? Independente da consequência da nossa fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue sendo participante da Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!